Boa noite, irmãos e irmãs. Eu me chamo Karine, sou de Caucaia, Ceará. Venho aqui deixar meu testemunho para que sirva de exemplo e de força, para que renove a força de quem está buscando uma restauração. Quero contar um pouquinho da minha história. Sou casada há 4 anos com meu esposo. No total, nós temos 9 anos de relacionamento, entre namoro, noivado e casamento. Nosso relacionamento sempre foi um exemplo para todos que nos rodeavam, familiares, amigos. Não brigávamos com frequência, éramos muito parceiros, muito companheiros, carinhosos um com o outro. Por um período de 2 anos, eu sou enfermeira, trabalhei muito tempo à noite. Trabalhava uma noite sim, noite não. Na época, eu achava que não tinha problemas. Meu esposo sempre me apoiou. Porém, nos dias em que eu dormia em casa, uma noite eu estava trabalhando e na outra noite eu dormia em casa. Muitas vezes meu esposo vinha me procurar para a gente ter algum tipo de relação e por muitas vezes eu negava, alegando sono, cansaço. E, irmãos, a gente não pode se negar ao nosso esposo, pois o inimigo ele usa de todas as armas para destruir os casamentos, as famílias. E as famílias é a principal instituição de Deus. A família é um projeto de Deus e o inimigo ele quer destruir a toda forma. Então ele usa das fraquezas e na maioria das vezes a fraqueza do homem é realmente a parte sexual. Então por muitas vezes eu neguei o meu esposo. Né? E a gente não pode fazer isso, irmãos. A gente não pode, a gente tem que estar negando todo o cansaço, estar repreendendo todo o cansaço, toda a falta de vontade, pedir a Deus que nos fortaleça, que tire todo esse cansaço. E a gente tem que fazer nosso papel de esposa, certo? E assim, por muitas vezes eu neguei. Né? E assim a gente foi levando o ano de 2017. No final do ano de 2017, finalzinho de dezembro, eu notava que meu esposo já não me procurava com tanta frequência. Sempre perguntei o que estava acontecendo e ele me falava que estava tudo bem. Durante esse tempo, relaxei muito na minha aparência, engordei e meu esposo nunca me cobrava essas coisas. Ele me disse depois de muito tempo, ele me disse que isso incomodou bastante, mas ele não me falava para que não me magoasse ou que gerasse uma discussão. Em janeiro de 2017, eu notando ele cada vez mais distante, cada vez mais frio, eu apertei, pressionei, até a ponto que ele me confessou que havia me traído. Nossa, irmãos, meu chão desabou. Pensei que ia morrer. Foi uma dor tão forte como se enfiassem uma faca na alma. Fiquei em choque. Depois de muita pressão, ele me falou que não havia sido a primeira vez que isso havia acontecido. Por isso, irmãos, eu reforço mais uma vez, a gente sempre tem que estar alertas. A gente não pode dar brechas ao inimigo. Eu dei brecha no meu casamento, principalmente na parte sexual, e foi ali que ele se alojou. Então meu esposo me confessou que não havia sido a primeira vez que havia essa traição, mas que desta vez ele havia conhecido uma pessoa no trabalho e que com essa pessoa havia sido diferente, tinha rolado um sentimento por parte dele e que ele estava envolvido, estava gostando dela, enfim. Essa pessoa também era uma pessoa casada, já com filhos. Gente, eu achei que eu ia morrer, mas mesmo assim quis tentar continuar. Tentar fazer tudo diferente. Propus para ele que a gente pudesse fazer algo diferente no nosso casamento, na tentativa de restaurar. Eu sou católica, certo? Não era muito praticante até passar por esse deserto. Hoje eu louvo e agradeço a Deus por esse deserto, pois me aproximou muito dele. Hoje eu tenho uma intimidade com Deus que eu não tinha antes. Eu conheço um Deus que eu não conhecia antes. Nesse período eu cheguei a buscar mais a Deus. Como somos desobedientes, né, irmãos?
Só buscamos verdadeiramente ao Pai quando tudo foge do controle de nossas mãos. Busquei um grupo de orações chamado Shalom, é um grupo católico. Chamei meu esposo para ir comigo. Fizemos seminários no Espírito Santo para casais e nada. Cada vez eu via meu esposo mais fechado, com o coração mais duro. Gente, chegou um ponto que eu não reconhecia mais. Aquele não era o homem em que eu havia me casado, em que eu havia conhecido há 9 anos atrás. Meu esposo sempre foi uma pessoa companheira, uma pessoa amiga. E essa pessoa em que eu vinha convivendo no começo do ano de 2018 não era mais aquela pessoa em que eu havia conhecido. Ele estava com o coração muito duro, muito frio, ríspido. O inimigo quis tomar de conta da vida dele. Por inúmeras vezes ele quis sair de casa e eu chorava, implorava para que ele não fosse. Eu falava que não, ele falava que não dava mais, que precisava de um tempo, que estava confuso essas coisas, e eu implorava para que ele ficasse dentro de casa, que eu não iria mais discutir, que eu não iria pegar no pé dele. Me humilhei, irmãos, muitas vezes me humilhei bastante. Durante esse tempo de que começou a ficar cada vez mais difícil, que eu notava meu esposo cada vez mais distante, eu comecei a pesquisar na internet sobre restauração de casamento. Foi quando eu conheci o canal da Ágata, o canal do Ministério Prova de Fogo e do irmão Walter. Nossa, cada testemunho era uma esperança nova no meu coração. Mas eu pedia tanto, eu orava tanto e só via meu esposo cada vez mais distante. Irmãos, foi um período muito difícil, muito difícil. Eu lutei, eu chorei, eu orava. Comecei a ler aquele livro, Como Deus Pode Vai Restaurar o Seu Casamento. Não consegui concluir. Toda vez que eu começava a ler, eu me perdia. Mas o que me fortalecia mesmo eram os testemunhos de pessoas. Nossa, cada testemunho forte, em que eu via que o meu problema não era tão grande como o de outras pessoas e que Deus podia fazer aquilo, que Deus poderia restaurar meu casamento, pois o meu casamento havia sido planejado, havia sido abençoado por Ele, e que nada nem ninguém iria destruir o nosso casamento, que aquilo era uma fase que iria passar. Enfim, irmãos, chegou um momento em que meu esposo bateu o pé e disse que iria sair de casa. E por mais que a gente vê e assista nesses testemunhos muitos conselhos de que a gente deixe ir, que a gente precisa deixar ir, quando acontece com a gente que a gente precisa aplicar o deixar ir, é a coisa mais difícil do mundo. É como se nosso esposo estivesse indo para sempre. Nós sabemos que devemos confiar verdadeiramente em Deus, mas a partir do momento que ele passa por aquela porta e vai embora, é como se nosso mundo desabasse. Enfim, meu esposo saiu de casa no início de agosto de 2018. Ele saiu de casa somente com a roupa do corpo e com mais uma roupa para ele ir trabalhar. No primeiro momento, quando ele saiu de casa, eu chorei muito, foi muito difícil. Mas enfim, eu sabia que eu tinha que deixar ele ir, porque o que eu poderia fazer eu já tinha feito. Já tinha levado ele para grupo de oração, já tinha tratado ele da melhor forma possível, já tinha me doado. O que eu poderia fazer eu já tinha feito. Não tinha mais outra alternativa a não ser entregar nas mãos de Deus e confiar. E, irmão, se eu soubesse que se eu já tivesse entregado nas mãos de Deus, se eu soubesse que era tão gratificante, tão maravilhoso, tão fortalecedor, eu já tinha entregado desde o início. Já tinha entregado verdadeiramente desde o início. Não tinha sofrido tanto. Mas é difícil, irmãos. Não é fácil a gente entregar e esquecer. Não é fácil. Enfim, meu esposo saiu de casa no início de agosto de 2018. Nossa, foi muito complicado. Minha mãe, meu pai, minha sogra sempre me dando conselhos para que eu não desistisse do meu casamento, para que eu orasse, que isso tudo ia passar, que seria somente uma fase ruim que estava acontecendo.
Mas assim, cada vez que eu precisava falar com meu esposo sobre alguma conta que a gente precisava pagar, alguma coisa que a gente precisava resolver, ele sempre era muito frio comigo, muito ríspido. Irmãos, mas esse deserto foi tão engrandecedor, tão fortalecedor, que pessoas próximas do meu esposo, pessoas amigas dele, que não eram tão meus amigos assim, mandavam mensagens para mim, falando para que eu não desistisse, que ele estava confuso, que aquilo ali era uma fase, que ele se fazia de forte, mas que na verdade ele não estava bem, que eu em momento nenhum eu desistisse, que eu continuasse firme, que ele iria voltar para casa. Irmãos, foi tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu me fortalecia cada vez mais da palavra de Deus. Deus falava comigo a todo instante que ele iria restaurar meu casamento, que tudo era no tempo dele, não era no meu tempo. Durante esse tempo eu fui para muitos ministérios de oração e aconselhamento e sempre eu escutava a mesma coisa, que não era no meu tempo, que era no tempo de Deus, que eu deveria confiar, entregar nas mãos dele e confiar que ele iria restaurar o meu casamento. Na verdade, ele já estava restaurando o meu casamento. Em um determinado dia, isso se passou um mês meu esposo fora de casa. Cada vez que eu falava com ele, eu sentia ele mais distante. Até que eu cheguei a um momento para Deus e conversei com ele verdadeiramente e disse: Senhor, se for da tua vontade, restaura o meu casamento. Eu te peço tanto, o Senhor já me prometeu que o Senhor iria restaurar o meu casamento. E até agora eu só vejo o meu esposo distante, o meu esposo me evitando. Senhor, o que tu queres da minha vida? Toma providência sobre a minha vida. Irmãos, quando eu conversei com Deus dessa forma, no outro dia um amigo dele mandou uma mensagem para mim: Karine, o Janderson não vai demorar a voltar para casa. Ele está voltando para casa. Não desista dele, ele está precisando de você, ele está precisando da sua ajuda. Não desista dele. Nós estamos aconselhando ele, mas ele precisa de você. Ele se faz de forte, mas ele não é tão forte assim. Ele está quase voltando para casa, não desista. Irmãos, nesse mesmo dia, meu esposo precisou vir resolver uma coisa em casa. Ele veio resolver. Irmãos, ele dormiu aqui em casa neste dia. Dormiu na mesma cama que eu, mas não aconteceu nada. Ele muito frio, dormiu aqui em casa, mas muito frio, não me procurou, também não procurei. Quando foi no domingo, no outro dia, nós saímos para tomar café juntos, conversamos muito, muito. Eu já senti o meu esposo um pouco mais próximo de mim. Nós conversamos coisas que jamais havia sido falado antes. Foi colocado tudo em pratos limpos, irmãos. E nesse domingo, no início de setembro, meu esposo voltou para casa, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, foi tão maravilhoso. O meu esposo voltou para casa renovado. Eu pedia tanto a Deus que Deus restaurasse o meu casamento. E Ele restaurou a vida do meu esposo, não só o meu casamento. Ele restaurou a minha vida e a vida do meu esposo. Hoje o meu esposo é uma pessoa altamente de Deus. Ele é uma pessoa que ele reza o terço. Ele é uma pessoa que ele vai para o grupo de oração. Ele é uma pessoa que me chama para a gente rezar juntos antes de dormir. Ele é uma pessoa que agora diz que me ama todos os dias, que diz que está com saudade, que liga para mim, que manda mensagem enquanto eu estou trabalhando. Irmãos, como sempre dizem, a honra da segunda casa é muito melhor que a primeira. Assim, irmãos, a palavra de Deus me fortaleceu muito. Todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava de Coríntios, onde diz que o amor tudo espera, tudo suporta. O amor perdoa, o amor é paciente. E sempre isso eu tentava colocar em prática. Assim também como o livro de Esther,
o livro de Tobias, que é muito maravilhoso, muito engrandecedor, fortalecedor. Lia também várias passagens onde dizia que o casamento é um projeto de Deus e que nada nem ninguém destrói aquilo que Deus preparou. Então, assim, irmãos, agora o próximo passo, a gente está lutando para ter um filho. Ainda não conseguimos engravidar, mas tudo é no tempo de Deus. Eu estou um pouco ansiosa com esse filho, mas eu entrego nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele, no tempo dele vinha o nosso filho. Irmãos, eu só tenho a dizer que não desistam do casamento de vocês. Tudo tem um tempo, Deus está preparando o melhor tempo para vocês. E podem ter certeza, quando todo esse deserto acabar, vocês vão glorificar o nome de Jesus. Vocês vão dizer: Senhor, por que eu não passei por esse deserto antes? Que deserto maravilhoso, que tão fortalecedor, tão engrandecedor foi esse deserto. Porque para mim, irmãos, foi assim. Hoje eu me sinto uma pessoa mais forte, uma pessoa mais dedicada ao meu matrimônio, uma pessoa mais companheira. E assim, irmãos, meu esposo é outra pessoa. É outra pessoa totalmente diferente. E eu aconselho a vocês também, não deem brechas ao casamento de vocês. O inimigo, ele usa dessas brechas, ele usa da dificuldade financeira, ele usa da dificuldade que o casal está tendo em se relacionar afetivamente, sexualmente, cordialmente. Ele usa dessas fraquezas e ele coloca pessoas na vida do seu cônjuge para confundir a cabeça. Ele coloca pessoas na vida do seu cônjuge em que, na necessidade dele, se o seu cônjuge não está tendo uma vida sexual ativa dentro de casa, e isso é uma fraqueza do seu cônjuge, ele vai colocar no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, uma pessoa em que atraia ele fisicamente, atraia os olhos dele sexualmente, para que ele se deixe envolver e ele traia o seu companheiro ou a sua companheira. Então eu aconselho, irmãos, busquem a Deus verdadeiramente a todo momento. Entreguem suas vidas nas mãos de Deus. A partir do momento que você entregar verdadeiramente nas mãos de Deus, vocês vão ver o milagre de Deus acontecer. Pois o casamento é válido, aquele que Deus preparou. O primeiro casamento é o casamento que é válido. É o casamento que Deus preparou, é o casamento que está no coração de Deus. Então, irmãos e irmãs, não desistam, que a hora de vocês também vai chegar. Assim como chegou para mim, assim como chegou para muitos irmãos e irmãs que deixam seus testemunhos, a hora de vocês também vão chegar. Então eu desejo tudo de bom, eu desejo que o Espírito Santo tome de conta da vida de vocês, do casamento de vocês, do matrimônio de vocês. Irmão, força, muita fé, muita força, muita oração, muito jejum, joelho no chão. Pois é isso que o inimigo estremece. Quando a gente coloca o joelho no chão, a gente trava a guerra contra o inimigo e a gente sai vencedores para a honra e glória do Senhor Jesus. A paz, meus irmãos. Deus abençoe. Que Nossa Senhora interceda por cada um de vocês. Amém. Fiquem com Deus.